A BR-101 é uma das estradas mais perigosas do Brasil. Não é à toa que é conhecida como Rodovia da Morte. No sul do país, um motociclista que sofreu um acidente grave e perdeu a namorada reclamou da falta de sinalização e processou o DENIT, o departamento responsável pelas estradas brasileiras. O repórter Marcelo Magalhães foi até Tubarão, em Santa Catarina, e mostra essa história pra gente. A cidade de Tubarão fica no sul de Santa Catarina. Tem pouco mais de 100 mil habitantes e é cortada pela BR-101. Milhares de veículos passam pela rodovia todos os dias. Em média, são 35 mil veículos passando diariamente aqui no sul do país. E em dias de pico, feriadões, datas festivas, esse número aumenta para 45 mil. Luiz Felipe é um dos tantos moradores que usam a BR-101 diariamente. É bem difícil, porque tem muitos que respeitam, muitos não respeitam. Então, às vezes vai quem quer e se tranca tudo, às vezes tu não consegue nem passar, tu fica trancado por horas num trânsito que é muito difícil. Numa dessas viagens, ele quase perdeu a vida. Sim, para evitar o congestionamento ali, como eu falei, né? Peguei, entrei. No que eu entrei, me deparei de frente com a Santana Quanto. Quando cheguei no hospital, os médicos viram que eu tinha lesionado o fêmur, né? Tinha quebrado o fêmur, tinha quebrado os 2 pulsos e tinha deslocado a clavícula. Onde depois eu tive mais complicação ainda quando eu estava no hospital. Eu tive uma parada respiratória, tive quase um começo de embolia pulmonar, onde eu quase vim a óbito também. No local onde ocorreu o acidente, a rodovia ainda não estava duplicada e a sinalização era precária. Por lembrança, não tinha nada. Não tinha sinalização, não tinha iluminação, não tinha nada, nenhuma lombada. O motociclista sobreviveu, mas a namorada dele, na época, não resistiu e acabou falecendo. Abalado, o jovem entrou na justiça contra o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e pediu indenização por danos morais e materiais. Ajuizamos com pedidos de dano material, que foi o dano causado à motocicleta do nosso cliente, e o dano moral, pelo sofrimento dele, que ficou hospitalizado 13 dias, que sofreu uma cirurgia, e pela morte, pelo sofrimento emocional, pela morte da namorada. Não é que eles se davam muito bem, estavam muito bem e aconteceu isso. Antes de dar a sentença, o juiz da primeira vara federal aqui de Tubarão tomou uma decisão. Ele pegou o carro da justiça e foi fazer uma inspeção no local onde aconteceu o acidente para conferir a real situação da rodovia. Um vídeo foi gravado na época durante a inspeção e mostra que mesmo após a duplicação da BR, o perigo ainda continua para os motoristas. A gravação flagra o momento em que um grupo de assessores que acompanhou o magistrado quase bateu em outro veículo, que vinha em sentido contrário. Nossa equipe esteve no local e verificou que não há placas que alertem sobre a pista lateral de mão dupla. E apesar de, depois do acidente do Luiz Felipe, terem colocado esse pare na pista, a caminhonete que vinha no sentido contrário não parou. O juiz acatou o pedido e condenou o DENIT a pagar indenização por negligência e má sinalização da BR. Houve recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão foi mantida. Encerrada a instrução, o processo foi para o juiz para prolatar a sentença. Ele não se sentiu suficientemente esclarecido e ele buscou, então, a realização de uma prova que se chama inspeção judicial. Ele foi no local para olhar os fatos. Na dúvida sobre o que realmente tinha acontecido, ele fez a coisa mais óbvia que se pode fazer, mas que poucos magistrados têm o tino de fazer, ele foi lá olhar. Então, utilizando da ferramenta processual da inspeção judicial, ele saiu do seu gabinete e foi lá no local dos fatos para olhar o que aconteceu. Luiz Felipe vai receber indenização de R$50 mil por danos morais e materiais. Decisão que ele espera sirva de alerta para evitar novas tragédias. Ainda bem que eles conseguiram hoje melhorar a rodovia, botaram pelo menos uma sinalização, alguma coisa. Não que melhorou 100%, porque tem muitas coisas que acontecem, mas é bom ainda mais eles aprenderem o erro que eles cometeram.